amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na noite deste domingo, o Maracanã lotado com mais de 55 mil torcedores assistiu o Mengão voltar para a liderança do Campeonato Brasileiro, rodada 17, 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Antes de falar sobre mais essa partida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Clube Rubro Negro com 3 faixas para você escolher. R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Para começo de conversa, você tem um grupo de WhatsApp só para trocar ideia com outros membros do Covil espalhados pelo planeta Terra. E nesse grupo, inclusive, a gente coloca lá os vídeos do Covil, informações que chegam direto da assessoria do Flamengo e a escalação sai primeiro lá. As notícias do Mengão você não pode perder, estão nesse grupo do WhatsApp. Tem também leitura e resposta prioritária de comentários, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal e, claro, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e sorteios. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. É isso, meus amigos, vamos falar de mais uma vitória, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão inicia uma série de 3 duelos aí contra o Atlético Mineiro em coisa de 10 dias, né? Nos próximos 4 jogos nós temos 2 confrontos com o Atlético Mineiro, esse que aconteceu, né, no domingo também, e o confronto contra o Ceará, né? Acabou casando que o confronto pelo Brasileirão fosse junto das 2 datas da Copa do Brasil. Bom, nesse jogo do Brasileirão, o Galo está numa situação muito ruim, crise financeira, atletas pedindo para sair, um deles, aliás, 2 deles inclusive entraram em campo hoje, né? O Rony, que chegou a pedir a rescisão indireta e depois voltou atrás, e o Gustavo Scarpa de novo envolvido com problemas financeiros, de novo foi enganado, né, Scarpinha? Pois é, o Galo numa situação periclitante, né? Dizem que é candidato a rebaixamento, muito dinheiro gasto por lá e sai contratando sem pagar ninguém. E o Mengão, por outro lado, né, também está contratando, mas está com a sua saúde financeira muito bem resguardada e uma situação na tabela muito confortável. O Galo, nesse momento, com essa derrota, vai ficar lá para trás, periga entrar na zona de rebaixamento nas próximas semanas. Então, esse cenário colocado, mesmo com a grande quantidade de desfalques, o Flamengo chegou muito favorito para a partida. Estávamos sem os 2 laterais esquerdos, né, Ayrton Lucas e Alexandro, o Danilo, Pulgar, o Michael e também o De La Cruz não foi relacionado, né? Nós falamos aqui no meio da semana a polêmica sobre o Runco, que acabou demitido depois de criticar o De La Cruz, mas o fato é que o uruguaio, mais uma vez, não foi relacionado. Ele foi, inclusive, liberado para passar o final de semana com a sua família no Uruguai. Esperamos aí o retorno dele em boas condições físicas, mentais, para que possa render o esperado pelo torcedor, né? Para essa partida, então, colocados todos esses desfalques, o Flamengo teve de volta o Alan e o Plata, que estavam lesionados, né? Não tiveram grande atuação na partida, muito pelo contrário. Acho que o Alan entrou muito mais pela lei do ex, né? Brincadeiras à parte, e também para que ele pudesse desempenhar um papel com um time tão rápido quanto é o do Atlético Mineiro. Tem jogadores fortes, o caso do Rony, do Hulk, jogadores de habilidade, como é o Gustavo Scarpa, muitos jogadores estrangeiros, então o Alan sabe lidar muito bem com isso, é um jogador mais duro, mais travado, mas que tem uma marcação muito boa e está numa fase legal. Eu entendi essa escalação do Felipe, que foi a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha, voltando a ser titular, o uruguaio Matias Vinha. No meio-campo, Alan, Jorginho e Arrascaeta. E lá na frente, Plata no lado direito, Bruno Henrique no lado esquerdo e Pedro como centroavante. Digamos que a partir da atual condição, né, enquanto os reforços não estreiam, esse é o time titular do Flamengo, né? Agora que o Wesley saiu, o Vinha está sendo alçado à vaga de titular porque os outros 2 laterais esquerdos estão indisponíveis. Então, basicamente, esse é o time titular até a estreia dos reforços dessa temporada. Inclusive, o Emerson Royal e o Saul Ñíguez já foram apresentados à nação e vão estar disponíveis nas próximas semanas, né? Bom, o primeiro tempo teve muita velocidade, muita trocação de parte a parte, um equilíbrio grande entre as 2 equipes.
O Flamengo tinha mais posse, mas o Atlético Mineiro tinha as melhores oportunidades. Inclusive, numa paçocada do Vinha com o Rossi, o goleiro se embananou todo e o Rony ficou cara a cara na hora de chutar com o gol aberto, sem goleiro. Ele conseguiu chutar em cima do Varela, que fez um gol, né? Tirou em cima da linha e àquela altura o jogo estava 0-0. Poderia ter mudado completamente a história. Claro, um pouco de falta de habilidade do Rony, mas também méritos do Varela, que conseguiu fazer uma defesa inacreditável, sem cometer pênalti, inclusive. Mas muitas chances desperdiçadas de parte a parte. O Flamengo não teve grandes oportunidades no primeiro tempo. E entra lá aos 35 um lance que mostraria, foi só um dos lances que mostram a ruindade da arbitragem brasileira. Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, fez uma péssima apresentação. Um lance pela direita, o Plata é derrubado por um jogador do Atlético Mineiro. Ficou a dúvida se foi derrubado dentro da área ou fora. Para mim, pareceu muito nítido que era fora da área, né? Mas ele foi ao VAR, e nisso de vai ao VAR, ver se é pênalti. Se não é pênalti, tem que dar cartão amarelo ou vermelho. O árbitro demorou 6 minutos. 6 minutos para fazer análise de um lance e depois chamar os capitães para conversar, algo totalmente desnecessário. E ele conseguiu errar. De acordo com o que o Bruno Henrique disse na entrevista após o primeiro tempo, o Ramon Abate Abel disse: olha, o VAR me chamou, eu vou ver o que eu vou marcar. Se eu vou dar pênalti e cartão amarelo, ou se eu vou dar falta e vermelho por clara e manifesta possibilidade de gol. Ele não fez nenhum dos dois. Ele deu só falta, o que eu acho correto, mas não deu o cartão vermelho que deveria ter sido aplicado em cima do jogador do Atlético Mineiro, que matou a jogada completamente. O Plata, se não fosse a falta, sairia na cara do Everson e poderia ter marcado um gol. Então, ele errou 2 vezes, né? Acabou não marcando o pênalti, mas também acabou não marcando o cartão vermelho que deveria ter sido aplicado. E 6 minutos para tomar a pior conclusão possível, né? Nada mais arbitragem brasileira do que isso. Então, os ânimos ficaram muito exaltados a partir desse lance, né? Mas outros lances também. O Bruno Henrique pediu pênalti, uma outra oportunidade. Arbitragem muito ruim do Ramon Abate Abel, invertendo faltas, falta de critério. De fato, uma exibição lamentável de mais um árbitro que está sempre aí escalado nos jogos do Flamengo. O Mengão ainda mexeu no final do primeiro tempo, né? Na verdade no intervalo, com a saída do Alan, já tinha cartão amarelo para a entrada do Everton Araújo. O Felipe Luiz não estava satisfeito com o empate, que àquela altura já dava liderança de volta ao Flamengo. O Palmeiras venceu nessa rodada, mas o Bragantino perdeu para o Fortaleza e o mais surpreendente, o Ceará ganhou de virada em Belo Horizonte do Cruzeiro, resultado que deixou a liderança de bandeja nas nossas mãos. Era só não perder para o Galo. Mas, como eu disse, o empate não era suficiente para o Felipe Luiz e ele colocou o Everton Araújo na vaga do Alan para dar mais velocidade. Ele marca menos, mas é um jogador de mais habilidade e cria da base, botou para correr em cima dos jogadores da equipe mineira. Ainda no segundo tempo, uns 16 minutos, saiu o Arrascaeta e o Plata para as entradas de Luiz Araújo para ocupar ali aquela função de armador e o Alacian exatamente na mesma posição que o Plata, né? Na ponta exatamente para tocar o terror em cima da zaga do Galo. E o Alacian está em uma excelente fase, ele entra e o jogo muda radicalmente e não foi diferente dessa vez. Luiz Araújo, inclusive, é dos pés dele que sai o gol do Mengão, uma falta cavada pelo Alacian na ponta esquerda. Luiz Araújo cruza na entrada da pequena área como se fosse um pênalti e o Léo Ortiz bota de cabeça no fundo da rede sem chance de defesa para o Everson. 29 do segundo tempo, só aí que o Mengão conseguiu abrir o placar e o Galo teve que se soltar, né? Desesperados, precisando do resultado. Colocaram o time todo para frente, alterações para fazer o time se soltar mesmo e buscar o ataque desesperadamente. O Flamengo na dele, só administrando, já estava muito cansado também, o elenco correu demais. Não correu muitos riscos no final da partida não. O Galo teve uma pressão final buscando o empate, mas não conseguiu. 1-0 e esse resultado deixa o Flamengo muito bem na fita. Ele veio, os resultados dessa rodada combinados,
eles vieram numa excelente hora, porque pensa comigo, o Flamengo tem um jogo a menos, né? Essa foi a rodada 17, mas foi o 16º jogo do Flamengo. 36 pontos, 2 a mais que o Cruzeiro, que tem todos os jogos aqui, não tem nenhum jogo atrasado para fazer. O Palmeiras tem 2 atrasados, né? Pode ser um problema mais lá para frente. E o Flamengo agora tem um jogo na Copa do Brasil, no mesmo Maracanã, contra o Atlético Mineiro, mas depois tem 2 jogos fora, uma longa viagem até Fortaleza para encarar o Ceará no domingo que vem. E depois ainda tem outra viagem para Belo Horizonte na quarta-feira da semana que vem, quando vai ser o jogo de volta da Copa do Brasil. Então vencer o Atlético não só nesse domingo, mas na quinta-feira é fundamental, porque a partir de agora serão jogos bastante desgastantes, né? Viagens longas e que vão comprometer um pouquinho o desempenho da equipe. Não tem jeito, está chegando na fase aguda dos campeonatos agora, que é hora de mostrar a boa condição física e também o placar, porque é bola na rede que faz a diferença no futebol, né? Então, 1-0, suficiente para sair líder nessa rodada. O Mengão, como eu disse, encara o Atlético Mineiro agora em casa pela Copa do Brasil, mesmo quadro, mesmo horário do jogo, né? 8h30 da noite. Mas na quinta-feira esse jogo também terá transmissão do Sport TV e do Premier pela Copa do Brasil. Jogo de ida das oitavas de final. Tem que fazer eles conhecerem o inferno de novo, né? Enfrentamos o Galo em 2022 na campanha do Tetra e também na grande final de 2024 quando nos sagramos Penta. E primeiro campeão do Galinheiro tem que cantar de galo lá em cima deles de novo. Agora com gramado sintético, né? O Flamengo tem que massacrar aqui no Rio de Janeiro e segurar o resultado lá em Belo Horizonte. Um grande abraço a você. Na sexta-feira nos vemos com mais um Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.